Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Agora, puxa, o tempo é importante, né? Agora eu estou resolvido ter uma convicção. Agora eu estou decidido. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Eu estou dando o nome desse culto, eu não sou de batizar culto não, mas esse culto eu estou batizando como culto da aliança. Resolvi isso hoje umas 6:30 da manhã e coloquei o pessoal aqui da mídia, do trabalho, da tela, tudo em polvoroso, hein? Mudei tudo. Tudo que estava programado, mudei tudo. A própria liturgia do culto. Eu não encontrei nenhum lugar que o culto tem que ser assim, depois faz isso, depois faz aquilo, primeiro faz aquilo, depois... A gente acostuma com liturgia, uma forma de culto, até uma segurança para nós. Tudo que a gente faz repetido, a gente tem mais segurança para fazer. Mas hoje eu vou mudar toda essa liturgia. Então se segura aí no seu lugar, aperta o cinto. Hoje o louvor vai ser no final. Então nós vamos terminar o culto fazendo os minutos de louvor, o tempo de louvor que a gente faz. E eu estou começando a falar com vocês. Eu vou falar com vocês nos próximos minutos, talvez 1h30. Vou falar com vocês. Podem sentar. Como eu admiro a palavra de Deus, ainda... Ontem eu estava pensando isso, eu penso isso sempre, como a palavra de Deus se torna uma fonte inesgotável e rumo para a vida e estabelece quem nós somos, o que nós fazemos. A palavra de Deus, quando ela é amada, não é por causa do livro, gente. O livro, eu devo ter umas 30 Bíblias em casa. O livro em si não diz nada, mas a revelação dele, o apego a ele, o colocar o coração nele, o olhar para ele com fé, o acreditar no que está escrito, o pautar a vida pelo que está nesse livro, puxa, faz toda a diferença entre uma pessoa e outra. É aquele que olha o livro e fala, está escrito. Mas tem aquele que olha esse livro e fala, eu vou viver assim. Eu vou mudar minha atitude, eu vou mudar meu comportamento, eu vou mudar minha vida, eu vou deixar isso, eu vou abraçar aquilo, eu vou para lá, eu venho para cá, porque esse livro está dizendo, essa pessoa vai ser diferenciada na vida, vai ser diferenciada nesse mundo, por causa desse livro. Por que eu amo a palavra de Deus? Porque ela tem tanta coisa, ela tem tantas razões, tantos motivos. Um dos motivos é a gente ter alguns personagens, algumas pessoas inspirativas para a nossa vida. E esse Ezequias aqui é uma dessas pessoas, esse rei, que tem a história da atitude dele detalhada nos capítulos 29, 30 e 31 de 2 Crônicas. Nós usamos esse texto, essa história, 15 dias atrás. Eu volto nela. E eu volto exatamente nesse versículo 10, primeira parte dele, do capítulo 29. Onde esse rei maravilhoso, esse homem que assumiu uma bucha tremenda, uma situação terrível, uma empresa falida, uma família esfacelada, pode comparar com o que quiser, uma igreja sem membros. Ele assumiu uma nação destruída. Os reis antecessores destruíram a nação. Todo tipo de pecado praticado. E esse homem assumiu, e ele não assumiu iludido, ele não assumiu, eu vou sentar numa cadeira importante, num trono, que legal. Não foi assim. Ele assumiu sabendo toda a destruição que estava lá, econômica, política, social, religiosa. Ele assumiu sabendo, está um bagaço. Ele assumiu sabendo, está tudo ruim. Olhou tudo, avaliou tudo, viu tudo.
Puxa, como é bom uma pessoa que não vive de ilusão, uma pessoa realista, uma pessoa que sabe olhar a situação e ler a situação como ela é, não vive na fantasia da Rede Globo, na ilusão do Faustão, do antigo Faustão, não vive na ilusão de toda a fantasia que esse mundo hipócrita tem. Esse mundo de gente sorrindo triste, gente dando gargalhada e infeliz. Esse mundo de câmera. Eu já vi, eu fiz programa de televisão, eu às vezes frequento ambientes assim, eu já vi pessoas ali, acabou? Um mundo de fantasia, Ricardo, um mundo de ilusão, de mentira. Eu já vi no altar pastores subir, Deus, porque desce do altar, a vida é uma desgraça. Era garoto, eu vi na Rádio Tupi, pregador pregando, eloquente, Deus, santidade, copo de uísque do lado, enchendo a cara. No rádio ninguém está vendo. Isso é o mundo. Isso é o mundo. Como é bom viver dentro de uma realidade, mas melhor do que viver dentro de uma realidade, conhecer a realidade, saber de todos os podres das situações, melhor do que tudo isso é ter postura. Ter postura. Esse homem aqui, ó, Ezequias. Agora estou resolvido fazer uma aliança com o Senhor. Agora eu estou decidido, agora, nesse momento, eu tomei uma postura, uma decisão. Eu vou fazer uma aliança com Deus. Puxa, aliança é sério. Num tempo de banalização de aliança, que a aliança virou banalizado. Ficou banalizado. As pessoas tratam aliança, seja aliança comercial, aliança afetiva, aliança espiritual, seja aliança entre amigos, homem e mulher, irmãos na fé. No conceito do mundo, e as pessoas estão influenciadas por esse conceito, virou uma coisa banalizada. A aliança é muito sério. Quando Ezequias falava, agora eu decidi, eu vou fazer uma aliança, ele sabe o que ele está falando. Ele não está naquela empolgação de vou fazer um acordo com Deus e tal, e meia hora depois, por causa de uma tentação, por causa de uma preocupação, ele já está largando aquilo de lado, por causa dos problemas que vêm, por causa das dificuldades, das adversidades, ele já está abandonando aquilo. Não. Ele está na mente dele convicto, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu vou manter essa aliança que eu vou fazer agora com o Senhor. Eu perco tudo, mas eu não perco o vínculo dessa aliança com Deus. Perco tudo. Posso perder súditos, posso perder amigos, pode minha família não compreender, pode me abandonarem, eu posso ficar sozinho, mas eu sozinho com Deus vai ser melhor do que estar rodeado de muita gente. Eu resolvi fazer uma aliança com o Senhor. Eu resolvi fazer uma aliança com o Senhor. Eu busquei resumos nesses 3 capítulos. E um resumo de tudo é esse. Tudo está apoiado nisso. Eu resolvi fazer uma aliança com o Senhor. Aí começa a ter algumas ações, começa a ter alguns comportamentos. Mas tudo sai desse princípio. A gênese de todas as atitudes, comportamentos que esse rei tem, que esse homem tem, que é o meu modelo, que é o teu modelo, que é o que eu e você temos que ter. Ele não é um super-homem, não, é um homem como nós, que vive conflitos como nós vivemos, tem problemas como nós temos, que precisa tomar decisões todos os dias, e decisões importantes, como nós temos que tomar. Mas tudo vai ter um ponto de origem. E esse ponto de origem é a aliança. Porque ele decidiu, eu vou fazer uma aliança com o Senhor.
Eu fiquei procurando resumos. Ele fez tantas coisas, capítulo 29, 30 e 31. Ele fez tantas coisas. Mas eu fiquei buscando de onde nasceu as ações dele. E eu percebi que nasceu de duas motivações. A origem de tudo é o seguinte: eu vou fazer uma aliança com Deus. Estou determinado. Aí é o ponto de partida. E aí ele faz várias coisas, mas todas essas coisas têm duas raízes. Todas as posturas dele nascem de duas decisões que ele toma. Duas decisões que ele toma para ele e ele coloca para o povo isso, porque ele era autoridade. Você é autoridade, fala para o seu irmão, você é autoridade. Você é autoridade. Em algum lugar, em algum ambiente, você é autoridade. Alguns têm uma autoridade muito mais abrangente do que outros. Mas o que tem menos autoridade, tem autoridade sobre o seu próprio nariz. Numa expressão para dizer sobre a sua própria vida. Porque você pode ser influenciado por A, por B, ouvir um pregador, me ouvir, ler um livro, ir na faculdade, ouvir um professor, lá no emprego ter alguém falando com você, mas no final das contas, você é que decide o que você vai fazer na vida. Você que resolve como é que vai se comportar. O próprio Deus fala com a gente em sonho, em visão, em profecia, numa pregação, no dia a dia da nossa vida. Mas na hora do vamos ver, eu sou autoridade, eu resolvo o que eu faço. Eu desprezo o professor, se eu quiser eu desprezo o pastor, se eu quiser eu jogo fora o conceito bíblico, se eu quiser eu tampo meus ouvidos porque Deus falou, se eu quiser eu não quero saber o que todo mundo pensa, que minha mulher, meu marido, meu filho, porque na hora do vamos ver, eu tomo a decisão, eu sou autoridade sobre a minha vida, isso é para você. Você é autoridade sobre a sua vida. Todo mundo é investido de autoridade. Outros já têm autoridade sobre algumas pessoas, outros têm autoridade sobre muita gente. Alguns têm autoridade sobre uma nação. E ele, posicionado na cadeira que ele tem que sentar, com a autoridade que ele tem, começando por si mesmo, pelo seu próprio nariz, indo para os seus filhos, para a sua família, indo para toda a nação. Tudo que ele vai fazer tem uma gênese, tem um princípio. Eu estou debaixo de uma aliança com o Senhor. Você está debaixo de uma aliança com Deus. Se você não tiver, eu te adianto, a tua vida não tem sentido, a tua vida não tem razão de ser. Você pode ter a religião que tiver, você pode ser quem for, se você não está debaixo de uma aliança com Deus, você não tem DNA, você não tem origem, você não tem um sustentáculo para a tua vida, você não tem um ponto de referência, você é propício a se transformar em um marionete da religião, em um marionete da sociedade, em um marionete das pessoas. Eles vão te manipular, eles vão te enganar na igreja, vão te enganar no trabalho, vão te enganar aonde você estiver, porque você não tem um porto seguro, um lugar de apoio mais sólido do que todas as outras coisas que existem nesse mundo. O porto seguro é Deus. É Deus, a referência é Deus. Quem está em Deus não é enganado, não se engana. Não é manipulado por ninguém e por nada. E ele tem a postura: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Diante dos seus problemas, diante da sociedade, uma sociedade religiosa marcada por hipocrisia, diante de uma sociedade política deteriorada, de economia fracassada, militarmente envergonhada. Ele determina: vou fazer uma aliança com Deus. Dali vai derivar minha vida, minhas ações e minhas palavras. Podem não me entender, podem aplaudir ou podem
podem apulpar, podem vaiar, não me interessa, não estou nem aí. Fala para o seu irmão, não estou nem aí, irmão. Eu fiz uma aliança com Deus, não estou nem aí. Se você pensar diferente do que a aliança com Deus determina, não estou nem aí com o que você acha, minha mulher, meu marido, meu filho, meu pai, meu pastor, minha ovelha, meu patrão, meu empregado. Eu estou nem aí se não derivar a tua compreensão, a tua aceitação da minha vida, da aliança que eu tenho com Deus, se não for ligado a isso, se é o que você pensa, se é o que acha melhor, se é o que todo mundo diz que é politicamente correto, se não derivar da aliança com Deus, estou nem aí com você. É isso que ele faz. Não quero saber o que os outros reis vão pensar, não quero saber o que minha família vai pensar, eu não quero saber o que os cidadãos aqui de Israel vão pensar, eu não quero saber o que os líderes da religião vão pensar, eu não quero saber o que o exército de Israel vai pensar. Eu estou decidido, eu vou fazer uma aliança com Deus. Quem entra em aliança com Deus, Marlá, fala para o seu irmão, prepara para ficar com a vida complicada, viu? Entrou em aliança com Deus. Poxa, pastor, então não vale a pena. Calma. Vai ficar complicada, mas não vai terminar complicada. Vai terminar complicada. Vai ficar complicada porque vai entrar em choque com todo o sistema. Vai entrar em choque com todo mundo que está fora da aliança com Deus. Vai entrar em choque com o diabo, com as trevas, com o inferno. Vai se levantar demônios, pessoas de perto até, tentando fazer demover da aliança. Então vai ficar complicada. Mas saiba de uma coisa, quando Deus olhar para a pessoa e dizer, esse cara, essa mulher, é de verdade, falou que é aliança, sabe o que é aliança, se mantém firme nessa aliança, aí a voz de Deus vai se levantar. Eu não sei se depois de um ano, de uma semana, de um mês, eu não sei quanto tempo, mas a voz de Deus vai se manifestar e vai dizer, a partir de agora, eu é que pelejo a tua causa, eu é que luto no teu lugar, eu é que te defendo. Fala para o seu irmão, você precisa conquistar o coração de Deus, irmão. Você precisa fazer Deus se apaixonar por você. Eu não estou dizendo te amar porque Deus te ama mesmo se você é pecador. Mas se apaixonar é ter ardor pela tua vida. É se empolgar com você. E Deus se empolga com quem faz aliança com Ele. É isso que esse homem fala. Eu decidi. Vou fazer uma aliança com Deus. Tem muita gente que não pesa o peso da aliança. Não pesa o peso da aliança. Estou fazendo uma aliança com Deus. Tem uma tentaçãozinha qualquer cai. Uma preocupaçãozinha qualquer da vida se desespera. Vem uma ideia qualquer, já vai fazer. Fiz aliança, fez nada, nem sabe o que é aliança. Não sabe o que é aliança. Jesus mostra o que é aliança, Ele sabe o que é aliança. Ele fez uma nova aliança. E quando Ele fez a nova aliança, Ele foi para a cruz, Ele morreu, Ele pagou o preço. Mas todo aquele que faz aliança, paga o preço da aliança, ressuscita, recebe poder do alto, se torna alguém vencedor como Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o aguilhão, o teu pecado? Onde está o teu triunfo? Tragada foi a morte pela vitória daquele que fez aliança e soube viver dentro de uma aliança. Estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. É a Gênesis. E aí ele começa a fazer coisas. Mas todas essas coisas têm como raiz duas propostas no seu coração. Duas propostas. Essas duas propostas ele usa para ele e ele aplica para todo mundo que está debaixo da autoridade dele. Ele chama, olha, se fosse hoje, na sociedade secularizada, chamaria os ministros, ministro da Fazenda, ministro da Defesa, ministro da Economia, ministro da Infraestrutura, e por aí. Chamava todo mundo e diria assim, no nosso contexto de organização de país, e falava com essa pessoa. Ele não, ele chamou
Ele não, porque não era esse tipo de organização política e social. Era um tipo de política social organizada em torno da religião. Em torno da religião. Então quem é que ele chama? Os sacerdotes, os levitas. Todas as autoridades religiosas da nação. Ele faz uma aliança, ele tem que tomar decisões, ele vai reunir o seu gabinete não é feito de chefe militar, o seu gabinete é feito de chefe religioso. Porque a nação é religiosa, tudo era religião em Israel naquela época. Tudo era religião. Ele chama os sacerdotes, ele chama os levitas. Mas, guarda aí, na cabeça dele, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do mês e do ano, todos os minutos de cada hora, de cada dia, todos os segundos de cada minuto. A cabeça dele está assim: eu estou determinado, farei uma aliança com o Senhor. Guarda isso. Guarda isso, para que cada suspiro, cada exalar ou inspirar ou expirar do ar seja feito debaixo desse princípio. Eu estou vivendo debaixo de uma aliança com o Senhor. Puxa, quantas coisas, quantos problemas, quantos pecados, quantas dificuldades não existiriam. Fala para o seu irmão, se você vivesse debaixo da aliança com o Senhor. Quantas dores não existiriam, quanto sofrimento não existiria. Se respirasse debaixo da aliança, se pensasse, se falasse, se sentisse, se agisse debaixo da aliança. Puxa vida. Ele faz isso. Chama os sacerdotes, chama os levitas. E aí ele mostra as duas coisas. Que todas as ações vão concorrer em favor dessas duas coisas. Duas coisas vão ser feitas. O versículo 5. Escutem, levitas. Olha lá, o gabinete dele chamou a turma. Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor. Está aí. Está aí a derivação primária de alguém que está em aliança. A derivação da sua vida, das suas ações, do seu comportamento. Está aí a mente focada. Tudo o que fizer agora é para santificar a si mesmo e para santificar a obra de Deus, o trabalho do Senhor, a casa do Senhor. Eu não falei há pouco que estou buscando os resumos desses 3 capítulos, para não ficar complicado para a gente? Não tem mais meu interesse, minha vontade, é melhor para mim, é melhor para minha família, é melhor para a sociedade, é melhor para o bairro, é melhor para minha esposa, é melhor para o meu filho, é melhor... Não tem. O que tem é o seguinte: isso vai santificar a minha vida, vai santificar a casa de Deus. Essa atitude vai santificar a minha vida, vai santificar a casa de Deus. Vai, então faço. Não vai, então não faço. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma aliança. Debaixo de uma aliança. Quanto problema evitado se cada um de nós vivesse debaixo de aliança. Sabe aquele pecado? Não teria existido. Sabe aquela dor? Não sofreria. Sabe aquela guerra? Nenhuma bombinha seria lançada. Se houvesse aliança. Aquele mal-estar. Se houvesse aliança. Se houvesse ações derivadas da aliança. Se essas ações tivessem 2 raízes. Me santificar e santificar a casa de Deus. É isso que ele faz. Venham aqui. Vem aqui, turma. Vem aqui, chefes da nação. Vem aqui, pessoas de influência sobre todo o povo. Vem aqui, levitas. Vem aqui. Vem aqui, tribo de Levi. Vem aqui, povo que foi separado para servir a Deus. Vem aqui. Vem aqui. Santifiquem agora. Tudo é agora. Já reparou? Agora estou resolvido a fazer uma aliança.
Santifiquem agora. Assim, está em aliança, não tem tempo para perder. Tem aliança, o que contribui com a aliança, estou pensando, vou orar, amanhã eu vejo, daqui 1 ano, estou organizando. Não tem esse papo furado. Quem está debaixo da aliança sabe o que é certo e é agora. O certo é isso, então é agora. Isso vai contribuir para a minha santidade, para a santidade da casa do Senhor, é agora. É já. É já. Deus é Deus que gosta de coisa já, de agora. Não é gente que... Ontem eu falei para um grupo de 60 líderes de jovens, 60 igrejas, 60 líderes de jovens, me chamaram para fazer uma entrevista comigo, e no final o apresentador falou, puxa, de tudo que o pastor Joel falou aqui, para mim o que destacou é o seguinte, é um cara de agora. Ele pensa, tem que fazer, vai lá e faz. Aí ele mesmo falou, ô irmão, você lembra? A gente está fazendo um projeto faz 1 ano que a gente está pensando como é que vai fazer. Aí ele mesmo falou ali na frente, não vai dar em nada, a gente fica 1 ano pensando, vai vendo, vou fazer amanhã, daqui 6 anos eu penso, eu faço. Sabe que é da aliança, faz parte da aliança, sabe que vai santificar a si, sabe que vai santificar a casa do Senhor, é agora. Você vai sair daqui hoje dizendo, é agora. Eu vou fazer isso, é agora. Eu vou fazer aquilo, é agora. Eu vou deixar de fazer isso, é agora. Não vou fazer campanha, não vou orar para isso, não. Não vou orar. Tem muita oração que Deus fica jogando um raquete assim. Você ora e pá, joga essa bola, joga aquela pro lixo. Eu vou orar. Se sabe o que é, que vai santificar a si mesmo, que vai santificar a casa do Senhor, faz. Agora, santifiquem a si mesmos, santifiquem a casa do Senhor. Começam ações. Estou buscando resumo de tudo que ele faz. Ele tem 2 ações básicas, que resumem todos os comportamentos. Tudo que você lê, capítulo 29, 30 e 31 de 2 Crônicas, derivam dessas 2 ações. Então, ele tem um princípio, vou fazer uma aliança com o Senhor. Ele tem 2 raízes que vão originar todas as suas ações. Todas as suas ações e as ações que ele requer de quem está debaixo da autoridade dele, do povo, dos sacerdotes, através do sacerdote do povo. Tem 2 raízes. Santifique a si mesmo e santifique a casa do Senhor. E aí todas as ações têm 2 ações mães, 2 ações predominantes que ele toma para fazer valer a aliança, para manter a raiz. A primeira ação é uma ação física, que demonstra um comprometimento. Versículo 31 do capítulo 29. Venham, tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Venham, tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Fala para o seu irmão, money. Money. Tragam grana para a casa do Senhor. Poxa, aliança materialista. Pelo contrário, é desmaterializar. É transformar o que é profano em santo. É trazer aquilo que causa a maior destruição em relacionamento, sociedade, cultura, povo, aquilo que as pessoas se matam por isso, matam os outros, destroem relacionamentos, aniquilam reputação, se tornam vigaristas, enganadores, mentirosos. É pegar isso e sacrificar isso. Paulo, doutrinando o Novo Testamento, ele falou, o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muita gente está cheia de dor, ele diz lá, por causa disso. Do apego ao dinheiro,
do amor ao dinheiro. Então ele toma duas providências. Eu não vou dizer que essa é a primeira e a outra é a segunda, mas eu tenho que falar uma de cada vez, porque não tem importância maior uma do que outra. As duas estão no mesmo nível. A primeira é essa. E aí ele começa a regulamentar e o povo entende, ele usa da autoridade, o povo entende e começa a fazer o que a aliança requer. Porque o que ele tinha que fazer, tudo o que ele tinha que fazer, precisava sair do campo, que eu sempre falo com vocês, do campo e precisava materializar, dar forma. E para isso precisava de recursos. Primeiro, para tirar os recursos do coração das pessoas e não para tirar do bolso. Um recurso, ele é bem aplicado na obra de Deus quando sai do coração, não quando sai originariamente do bolso. Se sair do bolso sem ter saído do coração, não vale nada aquele dinheiro, pode ser pouco ou pode ser muito, não interessa. Aos olhos de Deus não vale nada, não representa nada. Tem que sair primeiro do coração. Ele está limpando o coração, santificando o coração do povo, que mata, que rouba, que se vende. Os reis anteriores venderam a nação a outras nações para poder ter proteção militar. Com o dinheiro, eles usaram o dinheiro para substituir a segurança que Deus dá. Em vez de confiar que Deus os protegeria dos outros exércitos, o que eles fazem? Eles usam o dinheiro para comprar proteção de exércitos que eles julgam mais poderosos. E mesmo com isso a nação está em frangalhos. Ele tem que limpar o coração do povo da avareza, da cobiça. E ao mesmo tempo ele precisa materializar aquela visão que ele tem de limpar a casa de Deus, de santificar a casa de Deus. O templo estava sem cultos, sem rituais, sem cerimônias. Falei há 15 dias atrás. Estava tudo abandonado. Sujeira. Ficaram 14 dias limpando o templo, de tanta sujeira que tinha. Estava abandonado lá. Um monte de gente, 30, 40 pessoas, 14 dias trabalhando para tirar poeira, para tirar tralha. Está tudo jogado no templo, para desalojar o Tobias que estava morando lá, fazendo do altar cozinha da casa dele. Tinha que organizar, tinha muito detergente para comprar. Então, quando você lê capítulo 29, 30, 31, eu creio que você vai fazer isso hoje à tarde ou amanhã, alguma hora você vai ler com calma. Você vai ver o quanto que ele fala disso. Tragam, e trazem, a ponto de dizer, chegaram montões. A regulamentação no Antigo Testamento de ofertas era bem complicada, tinha muito tipo de oferta. Mas como eu estou buscando nessa mensagem só resumos, então eu vou falar de 3, que era para trazer, eles trouxeram. Primeiro era o dízimo. Capítulo 31, versículo 6, os filhos de Israel, de Judá, que moravam nas cidades, trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. Tudo isso daqui é o resultado, né? Capítulo 31, versículo 6, mas tudo tem um trabalho antes e uma organização, um falar, um cobrar, um exigir, um mostrar que tem que fazer. Tudo isso está regulamentado em Deuteronômio, em Levítico, repetido em Números, e em toda a lei de Moisés está lá explicando como é que tem que ser. E agora ele fala, não, essa ação é prática, ela tem que ser prática. Irmã, presta atenção aqui, mocinha, quer casar? Mocinha quer casar? Não precisa nem sorrir agora, o namorado pode estar perto e ele vai entender, não precisa jogar indireta para ele. Quer casar? Você está namorando 15 anos com esse cara e ele fica falando te amo e não mete a mão no bolso? Joga esse cara fora.
ama e não quer cuidar, não quer gastar um centavo, não quer fazer nada. Que amor é esse? Esse cara é lixo. Não quer compromisso, não quer gastar. É lixo. Joga fora mesmo. Infelizmente tem gente que vai pegar depois, porque lixo tem sempre gente que recicla. Mas não se importa não. Faz um culto de ação de graças depois. Me livrei. Não perdeu não, se livrou. Os dízimos garantem essa materialização da visão, a continuidade, a expansão do reino. No versículo 5 do capítulo 29, era dado sobre tudo. Trouxeram também em abundância o dízimo de tudo. Não é disso ou daquilo. Não, trouxeram o dízimo de tudo. No versículo, em Números 18, 21, diz que o dízimo era dado para o sustento dos que serviam ao templo. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, o serviço da tenda do encontro. O templo estava abandonado, precisava ter gente para trabalhar lá. Trago disso, que a gente vai ter que reativar aqui, acender as lâmpadas, queimar incenso, abrir as portas, limpar e pôr gente para trabalhar lá. Todo dia. Tragam os dízimos. A segunda oferta são as ofertas pacíficas. Levítico 3:1 diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecê-la sem defeito diante do Senhor. A oferta pacífica era a mais representativa e a mais cara que tinha. A oferta pacífica era o melhor do gado. E o gado era a riqueza. Vocês já repararam no Antigo Testamento como a riqueza é medida por gado? Jó era o homem mais rico da terra. Tinha tantos mil camelos, tantas mil ovelhas, tantos milhares de disso, daquilo. A riqueza era medida por gado. E do gado tinha o principal, que era aquele que era preparado, aquele animal que era preparado para uma ocasião especial. O casamento da filha, do filho, aquela grande festa, aquela grande cerimônia. Ficava aquele animalzinho sendo preparado lá com todos os cuidados, a melhor ração, não deixava ele criar muitos músculos andando em ladeiras, em montanhas. Ele ficava na planície, em pastos verdejantes, sendo cuidado, porque era o melhor gado para aquela ocasião específica. E a oferta da primícia era a exigência do melhor gado. Lembram da parábola do filho pródigo? Por que o filho mais velho ficou revoltado? Porque o pai pegou o melhor gado para fazer o churrasco para o filho que voltou para casa. Puxa, nunca me deste nem uma pombinha morta para fazer um assadinho, mas para esse filho pegou o melhor gado, aquele que está sendo separado para uma ocasião especial. A oferta pacífica era dado o melhor. Por quê? Porque ela expressava o desejo de comunhão. Ela expressava o desejo: eu vou dar essa oferta, que é o meu melhor, para expressar o desejo que eu tenho de comunhão e de intimidade com Deus. Eu vou dar o meu melhor, que é mais caro para mim. Você está percebendo como Deus te ama? Como Ele quer intimidade com você? Ele deu o melhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe como Deus te ama? Melhor. Era oferta pacífica. Como que a gente consegue ter paz com Deus? Pelo perdão de pecados, não é mesmo? Então era uma oferta para pedir perdão de pecados, ou para gerar o perdão de pecados. Deus deu o melhor para gerar a possibilidade de perdão de pecados. Quando damos a oferta pacífica, aquilo que é o melhor, nós estamos expressando nosso desejo de intimidade com Deus, de comunhão com Ele. E com pecados não dá para ter comunhão com Deus. Isaías 59:2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo paz com Deus por causa
do seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, quem está em pecado está destituído da presença de Deus, Romanos 3:23, afastado da presença de Deus. Então, para ter comunhão com Deus, tem que ter isenção de pecado. E a oferta pacífica era essa, era a declaração: eu não quero pecado na minha vida, eu quero intimidade com Deus. Tinha esse simbolismo, essa analogia à oferta pacífica. Era alguém que chegava, e outra, era voluntária. Não era uma oferta obrigatória. Hoje vamos fazer, os irmãos pegam esse envelope e tem que fazer uma oferta pacífica hoje na marra. Não, vinha do coração. Deus ama o que dá com alegria. Paulo escreveu aos Coríntios: cada um contribui conforme propôs no seu coração, porque Deus ama quem dá com voluntariedade, alegria. Ele está fazendo menção do que? Da oferta pacífica. Oferta espontânea, que nasce do coração, através do melhor, pelo desejo de intimidade e comunhão com Deus. Dar o melhor. Esse melhor pode ser em valor material, mas pode ser em sentimento, pode ser em comportamento, em obediência, em atitude. É dar o melhor. Qual o maior mandamento? Amarás ao Senhor teu Deus com o melhor. De todo o coração, de todo. É o melhor. É a oferta pacífica. Terceira oferta que o povo traz é a oferta de ação de graças, que é uma oferta de gratidão. Segundo Crônicas 29:31, para não ler tudo, vocês têm aí o texto para marcar e depois ler. Eu destaco essas duas palavras: coração disposto. Coração disposto, ou seja, um pulsar interior no desejo de fazer. Disposição, vontade de fazer. Era a oferta que tinha vontade, o contribuinte tinha vontade de entregar por um motivo: para expressar gratidão a Deus. A oferta de ação de graças, expressar gratidão, reconhecer o que Deus fez, o que Deus faz. Também de forma voluntária, sem uma imposição. O dízimo tinha uma ordenança para trazer. Mas a oferta pacífica, a oferta de ação de graças era algo espontâneo, porque tinha que nascer de espontaneidade. Não tinha que ser forjada, forçada, tinha que nascer do coração, uma disposição do coração, de alguém que é grato, de alguém que sabe: puxa, se eu estou aqui é porque Deus me deu vida. Se hoje eu levantei, Deus me deu vida. Se eu uso essa roupa, Deus me deu condição. Se eu comi esse alimento hoje de manhã, é porque Deus me permitiu. Se eu tenho essa mulher, esse marido, esse filho, essa casa, essa igreja, esse pastor maravilhoso, é porque Deus permitiu. Puxa, eu quero ser grato a Deus, eu quero expressar minha gratidão a Deus, eu quero de alguma forma. Era este o sentimento que tinha que nascer na oferta de ação de graças. Então o que Ezequias está resgatando para santificar a si mesmo, para santificar a casa de Deus? O que ele está resgatando? A gratidão, o desejo de comunhão com Deus, o desejo de ver a obra de Deus sendo materializada, a visão que ele tinha de reino que estava destruído, o reino de Deus estava destruído naquela época, sendo materializado. Ele está resgatando isso no povo, quando ele diz o que alguns entendem como algo material: tragam sacrifícios e ofertas ao Senhor, a casa de Deus. Ele está resgatando isso. Quando nós falamos de ofertas e dízimos num culto, tem alguns irmãos ou algumas pessoas que ficam assim meio com urticária, se coçando, e o inferno inteiro fica em polvoroso. O inferno inteiro fica... Quem conta a oferta antes do tesoureiro da igreja é o diabo. Que ele conta e deixa eu ver como é que está isso. Se esse povo estiver todo com ação de graças, com oferta pacífica, trazendo o dízimo, não vai dar para impedir a materialização da obra de Deus, não vai dar para impedir o resgate da gratidão desse povo, não vai dar para... Ele fica de olho.
Enquanto a gente está cantando, eu amo a tua casa, Deus, eu não vivo sem o Senhor, o diabo está, é legal. Na hora da oferta, ele vai fazer as contas. Deixa eu ver como é que está esse amor mesmo, esse negócio de casa de Deus. Aí ele vai fazer as contas. E vai ver se é fato. Você não pode ficar pensando que as pessoas deste mundo, e Satanás, que é o príncipe desse mundo, vai se agradar desse momento que a gente está falando. Por quê? Porque para o mundo, lazer e diversão é muito mais importante do que espiritualidade. Para o mundo. É por isso que o mundo lida com naturalidade um show do Wesley Safadão. Sabe quanto que ele recebe? Wesley Safadão. Só o nome dele já tinha que receber um chute no traseiro. Sabe quanto custa um show do Wesley Safadão? Para ele ficar, para um show de 4 horas, que ele vai aparecer 1 hora, 1h30 antes, é um monte de gente lá para ganhar uns trocadinhos. Que entra lá, e ele vai chegar no final, para 1 hora, 1h30 de show, R$500 mil. E o mundo acha normal. Até paga, faz fila, esgota ingresso antes. A Anitta, mesma coisa, R$500 mil um show dela. Vocês sabem qual é o jogador de futebol mais bem pago no Brasil, que joga aqui no Brasil? Sabem? Está no melhor time. Estou dando dica. Começa com Du e termina com Du. Ele ganha R$2.100.000 por mês. Por mês. Muitos de nós não vai ganhar isso a vida inteira. E se reencarnar, tem que reencarnar 10 vezes. Ele ganha por mês R$2.100.000. E para o mundo, merece. Merece. Não pode se esperar que o diabo e o sistema do mundo, e quem faz parte desse contexto de diabo e sistema do mundo, quando fala de oferta, de contribuição, diga aleluia, é isso mesmo, glória a Deus. Não pode esperar. Porque quem é do mundo está preso a esse sistema. Pode até ficar indignado, mas vai lá e compra ingresso para assistir o jogo. Onde já se viu ganhar, com o ingresso na mão, né? Onde já se viu ganhar R$2.100.000 por mês. Ah, minha filha gosta do Wesley Safadão. O que você está falando com a tua filha, minha filha? Deixando ela gostar do Wesley Safadão, dá um safanão na orelha dela. Que ela está gostando de coisa errada. Ela vai no show porque ela gosta. É moça, né? É, fazer o quê? É normal. Não dá para esperar que quem faz parte do sistema do mundo goste dessa parte do culto de hoje. Dessa parte que agora vai continuar através desse daqui. Você pegou? Alguém não pegou? Alguém não pegou, faz um sinal, os diáconos vão correr até você para levar. Deixa eu ver, aqui na galeria alguém não pegou? Não, todos que iam pegar, pegaram. Aqui embaixo, alguém não pegou? Lá atrás, um irmão. Alguém não pegou? Fica com a mão levantada até pegar. Tira o pão, pega o pão. Pão representa sustento. Sustento. A primeira ação de Ezequias foi voltada para sustento. Jesus pegou o pão e disse: esse é o sustento. Isso é a verdadeira comida. É o que sustenta. Não esse pão, mas o que representa. Representa o meu corpo. Sabe, isso é coisa para gente que está afim
de ter uma gênese nas suas ações. Qual? Hoje eu faço uma aliança com Deus. Gente, que nessa aliança não é blá blá blá, é uma aliança que tem duas raízes. Tudo que eu fizer é para me santificar e para santificar a obra de Deus. E essas duas raízes levam a ações, e a primeira da ação é: tragam sacrifícios e ofertas à casa do Senhor, para sustentar a obra do Senhor. É isso que representa. Quando alguém pega o pão, representa o sustento da sua vida cristã. O pão, vocês já ouviram falar de graça? Já ouviram falar de graça de Deus? De graça de Jesus? Já? Eu vou dizer que o pão é a graça dos crentes. É a graça, aquela atitude de doar, de dar, de entregar. É a graça. É o favor. Sim. Se quiser olhar como favor, olha como favor. Pensa. Pensa se o seu dízimo, 10%, de forma natural, deixa a sua mente deixar de ser espiritual 10 segundos e pensa: faz falta ou não faz? 10 segundos. Deixa, agora volta a ser crente. Materialmente falando, faz falta. Mas o crente, quando pega o dízimo e entrega, ele está mostrando graça. Ele está mostrando graça. Vocês acham que foi fácil para Deus dar Jesus? Vou dar Jesus, depois eu ressuscita, tudo bem. Vou deixar meu filho sofrer, vou deixar ele padecer, ser humilhado, ser envergonhado. Depois ele vai ressuscitar mesmo, então tudo bem, não estou nem aí. E Jesus estava lá morrendo na cruz e o pai falando: vai firme, filhão, legal, passa aí, aguenta firme, vai. Não! Ponto de Jesus orar e dizer: Pai, por que me desamparaste? Deus não conseguiu olhar o seu filho sem ter pecado, levando sobre ele todos os pecados do mundo. Ele não conseguiu olhar, foi dolorido. Tem que doer a hora da oferta, do dízimo. É sustento, é a graça do crente. Estou em aliança, fiz uma aliança com Deus. Então traga as ofertas. Mas aí já não dá. Aliança nenhuma. Conversa religiosa. Não tem aliança nenhuma. Aliança é com o mundo, é com o sistema, é com o dinheiro. Aliança é com essa vida, é com Wesley Safadão, é com Dudu. Aliança é com esse mundo, não é com Deus. Está se enganando. Não tem graça. Levanta o pão, você que tem graça. Puxa, quanta coisa significa esse sustento. Como é importante esse sustento. Consagramos a Ti o que isso representa, Senhor. Dedicamos ao Senhor a nossa vida. E ao comer esse pão, nós estamos dizendo hoje, não por imitação, mas por convicção, como Ezequias: agora eu estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor. Diante de todos os quadros da nossa vida, diante do quadro econômico da nossa vida, do quadro familiar, espiritual, agora estou disposto a fazer uma aliança com o Senhor. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos, assim diz o Senhor. Glória a Deus.
Obrigado por nos dar a oportunidade de participar desse momento e fazermos a nossa mente se voltar para essa lembrança de que temos uma aliança com o Senhor, de sustento. Amém, Jesus. Agora eu estou disposto, vou fazer uma aliança com Deus. Venham cá, turma, santifique a si mesmo, santifiquem a casa de Deus. Tragam as ofertas e os dízimos. Vamos dar forma a tudo isso que a gente está falando aqui. Tragam as ofertas e os dízimos. Vamos dar forma às palavras. Quem vai dizimar hoje, vem aqui à frente. Na galeria, quem vai dizimar, desça até perto do parapeito. Traga as suas ofertas. Pega a sua oferta. Vamos dar forma a tudo isso. Blá, blá, blá não serve. Não dá forma. Praticar. Fazer. Gerar. Permanece nesse mesmo espírito. Você está percebendo? Estou trazendo tudo junto. Porque o corpo de Cristo, a obra de Deus é assim, tudo junto. Não, eu participo da ceia, mas eu não congrego. Não, eu congrego, mas eu não sou dizimista. Não, eu sou dizimista, mas eu não ajudo os pobres. Não, eu ajudo os pobres, mas eu não quero saber de exercer ministério na igreja. Não, eu exerço ministério na igreja, mas eu não quero saber de servir aquele irmão. Não, obra de Deus não é assim. Obra de Deus é tudo junto. É tudo junto. Não, agora é um momento espiritual. A gente vai levantar o pão e o cálice. Esse momento é santo, é da aliança. Agora é um momento material, é hora da oferta. Isso não é espiritual. Isso é só para quebrar o galho da igreja, para eu também ter prosperidade. Então agora, não. É tudo junto. É tudo junto. Fala comigo, com Deus é tudo ou é nada? Ou é tudo ou é nada? Eu sou crente nisso, mas não sou crente naquilo. A minha mão direita é crente, a esquerda não é. Eu sou crente domingo, segunda a sábado, sai da frente. Eu sou crente na igreja, eu canto na igreja. Em casa, eu assisto aqueles filmes picantes. Na igreja, eu dou paz do Senhor. No dia a dia, eu brigo com todo mundo. Engano religioso, dominado por Satanás. É tudo junto. Fala comigo, é tudo junto e misturado, gente. Santa ceia, oferta, louvor, palavra, família, trabalho, ministério, pobres. É tudo junto e misturado. Não é isso, é aquilo não. É tudo junto, é por isso que a gente está fazendo aqui. Pregando, ceando, ofertando agora. Levante. Consagramos ao Senhor aquilo que nós estamos usando para materializar a gênese da nossa existência. Nós estamos em aliança contigo, Deus. Nós estamos santificando a nós mesmos, estamos santificando a tua casa, estamos trazendo as ofertas pacíficas, de ação de graças e os dízimos. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Entreguem os dízimos para os pastores, apenas coloque a mão e abençoe. Tragam as ofertas, depositem no altar. Pode ficar junto e misturado com os irmãos e trazer enquanto eles estão terminando aqui. Já vem trazendo as ofertas e depositando aqui no altar, aí na galeria da mesma forma. Volte no mesmo espírito, sente no seu lugar, fique concentrado. Vamos continuar o que eu estou conversando com vocês hoje. Vamos continuar ceando, vamos continuar ouvindo. Isso deposite, traga para cá também, olha, pode. Pastores podem voltar aos seus lugares.
Bendito seja Deus. Volta naquela tela para mim, santificando a casa do Senhor através das contribuições. Olha lá, já chegou. Vamos ler juntos? Santificando a casa do Senhor através das contribuições. 2 Crônicas 29:31. Vamos ler? Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. Mas depois, ou antes, porque está tudo junto e misturado, diga tudo junto e misturado, gente. Não importa a ordem. Mas Ezequias, ele vai para um outro momento, santificar a si mesmo por meio da Santa Ceia. Epa, Santa Ceia em Ezequias, vamos lá. Vamos lá. Santificando a si mesmo por meio da Santa Ceia, santificando a casa do Senhor por meio das ofertas. Santificando a si mesmo através da ordenança, da ceia. 2 Crônicas, capítulo 30, eu não vou ler tudo do versículo 1 a 5, mas vou chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Ezequias, versículo 1, envia mensageiros por todo o país. E ele diz para as pessoas virem à casa do Senhor, lá em Jerusalém. Para quê? Para celebrarem a Páscoa. Para celebrarem a Páscoa do Senhor. O versículo 2 diz que todas as autoridades concordaram com isso, em celebrar a Páscoa do Senhor. Já era o segundo mês. A Páscoa não era para ser celebrada no segundo mês. A Páscoa era para ser celebrada no dia 14 do mês de Abib. Foi a ordem que Deus deu a Josué. Dia 14 do mês de... E a Moisés antes. Depois a Josué. No 14 do mês de Abib, que era o primeiro mês do ano. Oi? Ítalo falou alguma coisa? Não, pensei que estava colaborando com alguma ideia. Celebrar a Páscoa. Mas por que era o segundo mês e não tinha celebrado? Vocês lembram como é que estava o contexto da nação? Quando ele assumiu? Está tudo largado. Sabe, um povo largado não está nem aí com as cerimônias, com as ordenanças de Deus. Santa Ceia, mas eu estou de férias, vou viajar, vou passear. Páscoa, mas não dá para mim, mês de janeiro é um mês que as crianças não têm aula. Páscoa em janeiro não, deixa para lá. Não está nem aí. Então, não estão nem aí para santificar a si mesmos. O que era Páscoa? Deus falou, olha, vocês vão sempre celebrar a Páscoa. No dia 14 do mês de Abib. No primeiro mês do ano. Para lembrar que vocês saíram do Egito. Para lembrar que vocês eram escravos do Egito. Toda vez que vocês forem celebrar, e vocês vão fazer isso sempre, vocês vão celebrar lembrando. Não é que esquece o ano inteiro e naquele dia lembra. Mas é um marco da memória, ou seja, vai ter um momento que tem que ser registrado aquilo que vocês têm que lembrar sempre. Vocês eram escravos no Egito, então tem que ter um momento que vocês se reúnem para lembrar que vocês foram libertos do Egito. Aí quando alguém tem esse momento, não vai ser difícil de ter na memória a oferta pacífica, a oferta de gratidão, o dízimo, porque vai reconhecer, eu era escravo no Egito, sou liberto agora, tenho uma terra que mana leite e mel, eu agora tenho coisas que eu não teria nunca na minha condição anterior. Isso era Páscoa. Quando foi que Jesus estabeleceu a Santa Ceia? Em que dia? No dia de celebrar o quê? Pode falar, vocês não vão errar. De celebrar o quê? A Páscoa. A Bíblia diz, quando chegou o dia da Páscoa, eles se reuniram para celebrar a libertação do Egito. E Jesus falou, agora eu trago uma nova aliança para vocês.
Aleluia, vocês se reúnem para celebrar a libertação do Egito, mas agora eu estou trazendo uma aliança para vocês passarem a celebrar, e por isso vocês vão fazer isso sempre em memória de mim. Vocês vão passar a celebrar a libertação do inferno, a libertação das cadeias do pecado, a libertação da morte, a libertação do poder maligno, e celebrar a nova vida que vocês vão ter. Agora vocês vão se reunir para celebrar uma aliança que é feita no meu sangue. Eu dou a minha vida para fazer uma nova Páscoa para vocês agora. Estava negligenciado. Dia da Páscoa ninguém nem aí. Eu tenho meu interesse, eu tenho minha vida, eu tenho que cuidar das minhas coisas. Ei, Páscoa, cerimônia, Deus não gosta de ritual, é frescura de desviado que acha que é crente. Desviado que acha que é crente, que fica com essas conversas. O povo não estava nem aí. Ezequiel só, vocês vão santificar a si mesmos. Vocês vão santificar a casa do Senhor. Tragam. Vocês vão santificar a si mesmos. Santifica a casa do Senhor, trazendo bens. Santifique a si mesmo, trazendo você. Vem você agora. Vem você para celebrar a Páscoa. E ele chama todo mundo. Ele reúne todo mundo para celebrar a Páscoa. Vamos fazer a Santa Ceia. E era um marco. Vieram gente de outras cidades, de todos os lugares. Eles tinham abandonado isso. Como eu sou grato pela formação que minha mãe me deu. De uma família pobre, que não tinha recurso para nada. Que viajava uma vez por ano para um apartamento emprestado na cidade de Oceano para passar uma semana, porque meu pai era pedreiro. Era o dia das crianças, era o dia da família. Viajar para ir para a cidade de Oceano, um apartamento num conjuntinho daqueles que tem mais pulga do que gente lá dentro. E minha mãe na calendário, não, esse dia eu não posso. Meu marido que não era, o marido dela que não era meu marido, que coisa estranha, está queimado. O marido dela, meu pai, que não era crente. Ela, vamos tal dia. Ela, eu não posso, é ceia na minha igreja. Mas mulher, um dia, faltar, não posso, é Páscoa. É ceia, Deus mandou eu ceiar. Jesus falou que eu tenho que ceiar com os meus irmãos. Jesus falou, não posso. Eu lembro, era criança, tinha uns paus lascados. Meu pai cheio de gororó. Não, mas não pode, negócio de igreja. Na cabeça do meu pai eu era filho do Manuel de Melo. Ele espalhou para toda a vizinhança, quando minha mãe estava grávida, que eu era filho do Manuel de Melo, não era dele. Um dia eu vou investigar, porque tem uma herança legal lá. Meu pai, não, vamos. Não vou. Se não for essa semana, não vai mais. Esse ano nós não vamos, então, para a praia. Não vamos. É ceia na minha igreja. Um menino de 6, 7 anos vendo a mãe fazer isso, marca a vida dele. Assim como esses pais relaxados com as coisas de Deus estão desviando os seus filhos, e amanhã vão entrar naquele gabinete. O que eu faço com meu filho? Que não quer nada com Jesus? Que está tendo namoro errado? O que eu faço? Não, você já fez, você desviou ele. Você desviou ela. Foi instrumento de Satanás para desviar seus próprios filhos. Por falta de temor. Santifique a si mesmo, venha celebrar a Páscoa. Ao ceiar, nós estamos declarando compromisso. Sabe o que nós estamos declarando quando ceiamos? Quando nós ceiamos, nós estamos declarando: eu vou amar até meus inimigos. Eu vou perdoar aqueles que me ofendem. Eu vou caminhar a segunda milha. Nós estamos declarando: eu vou cumprir a missão, eu vou evangelizar pessoas, eu vou discipular, porque quem crê em Jesus precisa discipular. Eu vou discipular, eu vou acompanhar pessoas. Essa semana o Pedro falou para mim, desesperado no bom sentido, mas desesperado que no clã dele, do grupo pequeno, que está trabalhando com pessoas, tem quantos discipuladores lá? Quanto? 14 discipuladores em 7 grupos. E quantas pessoas para discipular?
42 pessoas para discipular. Quando participar da ceia, está dizendo, eu vou cuidar dos interesses de Deus, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou servir no ministério, eu vou contribuir, E quando participa da Páscoa, em memória do Senhor, está dizendo, eu vou obedecer os mandamentos, eu vou cumprir a palavra em detrimento da minha própria vida. É isso tudo que está dizendo, eu vou ser íntegro, eu vou ser santo, eu vou guardar meu corpo, eu vou guardar minha mente. É isso que está dizendo quando ceia. O povo tinha deixado de ceiar, e tinha deixado de fazer essas coisas. As duas coisas erradas, tinha que ceiar, celebrar a Páscoa e fazer essas coisas. Esse é o caminho. Não é só participar da mesa e da ceia. É declarar o compromisso que está cumprindo. Se a gente fala uma coisa que não faz, no mínimo a gente está sendo hipócrita. No mínimo. É estelionato evangélico. Eu perdoo com a mão levantada, mas o coração cheio de mágoa. Eu amo aquela pessoa lá, não suporto ela. Peraí, isso é no mínimo hipocrisia, no mínimo. Eu prefiro chamar de estelionato mesmo. A pessoa quando está ceando, ela está dizendo, eu abomino o pecado, tenho um compromisso com a santidade. E quando acontece o pecado, olha irmãos, deixa eu falar, eu preparei esse culto debaixo de uma direção de Deus, como um culto da família, dos crentes aqui. O pecado é uma coisa presente no nosso meio, não deveria ser assim. Às vezes algumas pessoas pecam. E o pecado tem como primeiro grau de ofensa a aliança feita com Deus. Primeiro, quando alguém peca, não ofendeu o marido, a esposa, o filho, o pai, o pastor, a igreja. Ofendeu a aliança com Deus quando peca. Ofendeu o seu relacionamento com Deus. Veja o caso de Davi. Vamos falar um pouco mal da vida dos outros? Davi adulterou, mandou matar, foi ardiloso, foi malandro. Depois, quando ele caiu em si, reconheceu o seu pecado, olha o que ele escreveu, Salmo 51, versículo 4. Em oração ele diz, pequei contra ti. Contra ti o quê? Somente. Foi somente contra Deus? Ele mandou matar um cara. Adulterou com uma mulher. Traiu o trono, a coroa dele. Traiu uma nação, saiu do seu lugar. Mas no fundo, ele ofendeu muita gente, mas no fundo ele reconhece a origem de tudo. O meu pecado foi contra Deus. Todo mundo que peca, quebrou a aliança. Todo mundo que vive, quando eu digo peca, vive na prática deliberada do pecado. Pecado planejado. Pecado meditado. Pecado apreciado. Começa a ter prazer no pecado. Essa pessoa está rompendo com a aliança com Deus. Como igreja, nós condenamos o pecado e tentamos salvar o pecador. Minhas palavras estão medidas. Condenamos, reprovamos por completo o pecado. Mas tentamos. Não está em nossa mão como igreja salvar o pecador. Tentamos salvar o pecador. Como é que nós condenamos o pecado? Aqui. Aqui é o principal lugar que se condena pecado. Aqui. Toda pregação eu estou condenando o pecado. Toda condenação eu estou denunciando o pecado. Eu prego sobre árvore de Natal, estou denunciando o pecado. Eu prego na apresentação de crianças, estou denunciando o pecado. Eu prego sobre santidade, estou denunciando o pecado. Eu prego sobre vinda de Cristo, estou denunciando o pecado. Eu prego sobre Ezequias, eu estou denunciando o pecado. Aqui a gente condena o pecado. Só isso? Não. Afastamos a pessoa que vive na prática deliberada do pecado de ministérios.
Eu não estou dizendo que afasta aquela pessoa que pecou, errou, descuidou. Não. Aquele que vive na prática do pecado, que tem prazer no pecado, que tem sequência no pecado, essa pessoa é afastada sumariamente de ministério por cuidado com a vida dela. Ela não pode misturar o santo com o sagrado. Ela não pode achar que ela pode viver que nem uma pessoa do mundo, vivendo no pecado e ao mesmo tempo ministrar em qualquer coisa que se faça na igreja. Ela não pode pensar isso. Isso vai fazer mal para ela. Então ela é afastada por isso, para não fazer mal para ela. E para por aí? Não. A gente repreende a pessoa de acordo com o fórum de visibilidade que ela tem. Tem 14 pastores aqui na igreja. Se um desses pastores pegar, eu falo aqui no púlpito no domingo para toda a igreja. Se alguém de um ministério pecar que não tem visibilidade, eu falo naquele ministério com aquela pessoa. E com as pessoas daquele ministério. De acordo com a abrangência de visibilidade que aquela pessoa tem, ela é exposta. Porque o objetivo não é expor as pessoas, mas gerar disciplina na igreja. Fala para o seu irmão, hoje é Santa Ceia, irmão. Quem está lá em cima é pastor. Fala para o seu irmão, é pastor que está lá. Então eu caí de gaiato, estou procurando um avivalista. Tem outros por aí. Aqui é pastor. Quando é pecado, a pessoa é tratada dessa forma. Tudo que chega ao meu conhecimento como pastor é pecado, é tratado dessa maneira. Como é que nós tentamos salvar a pessoa? Primeiro, não alimentando o assunto. Qualquer pessoa que quando sabe de pecado, fica conversando nos cantos com as pessoas sobre o pecado de outro, é servo e sócio do diabo. É servo e sócio de Satanás. Quando sabe do pecado de outro e fica, olha, você viu, como é que pode, olha aquilo, olha lá como é que fez. Está cooperando com Satanás. Não mete o teu bico onde você não deve. Não traz para você um peso que você não tem. Confie em quem tem que fazer isso, que está fazendo. Como tem que fazer. Como é que nós tentamos salvar? Não conversando. Os irmãos que participam de ETL sabem que a minha conversa é o seguinte: a partir de hoje esse assunto ninguém conversa mais sobre isso. É isso ou não é, gente? Acabou. E aguardando a atitude de arrependimento daquele que peca. Quando tiver atitude de arrependimento, vai ser abraçado. Antes de ter atitude de arrependimento, não vai ser abraçado. Precisa ter vergonha. Fecha o parênteses. Puxa, você gostaria de estar aqui para falar essas coisas? Eu também não gostaria, mas eu tenho que falar essas coisas. Por quê? Porque tudo isso faz parte da aliança. Quem vive no pecado, quem pratica o pecado, está desprezando a aliança com Deus. E no momento que pega esse cálice para participar dele e o levanta, está juntando para a sua própria condenação. Aquele que come o pão, bebe o cálice, sem discernir o corpo de Cristo, está juntando juízo para si. Alegoricamente, eu imagino aquela pessoa chegando depois da sua morte, na presença do grande juiz, e o juiz dizendo: você ceiou 283 vezes para ser condenado. Você ceiou 10 vezes para ser condenado. Você participou da declaração de aliança para chegar agora aqui e ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas você se condenou. As pessoas dizem: Deus não vai condenar as pessoas porque Ele é amor. Deus não vai condenar mesmo, as pessoas é que se condenam. Deus apenas pratica a justiça, porque elas se condenam. Participar do cálice do Senhor é dizer: eu estou numa aliança com Deus, eu decidi agora fazer uma aliança com o Senhor. Eu vou santificar a mim mesmo. Eu vou santificar a casa do Senhor. Eu vou ter ações. Eu vou trazer as ofertas para cuidar da casa do Senhor. E eu vou trazer a mim mesmo
na presença do Senhor para cuidar de mim mesmo, para me santificar. Pegue o cálice agora. Já abriu, irmão? Pergunta para o seu irmão, você é bonito, irmão? Sabe por que eu falei para você fazer isso? Nada a ver, é só para te descontrair mesmo. Nenhum motivo. Nenhum motivo. Porque assim como nós comemos o pão e o pão representa sustento, o cálice representa a alegria da vida cristã. O pão representa o sustento da vida cristã e o cálice representa a alegria da vida cristã. Jesus morreu e sofreu e foi condenado para que nós agora nos alegrássemos na nossa salvação. Para que nós tivéssemos alegria. Quem vive no pecado não pode ter alegria nesse momento. Porque não tem a certeza de vida eterna, apenas convencimento, mas não certeza. Agora quem vive santificando a si mesmo, pode pegar o cálice e erguê-lo. Você pode fazer isso? E pode pensar, ainda que falte tudo, vacas nos currais, ovelha no aprisco, ainda que o fruto do meu trabalho não vingue, ainda que eu tenha dificuldades com tudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei na aliança. E é assim que nós consagramos o vinho agora, Senhor. Em alegria, pela nossa salvação. E nos regozijamos nela, na condição de salvos que temos. Em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Segura o cálice um pouquinho. Thalita, vem para cá. Hoje eu virei de ponta cabeça o culto, tá? Sabe aqueles 20 minutos de louvor? É agora. Nós vamos terminar o culto louvando o Senhor. Porque nós vamos celebrar nossa salvação a partir desse momento. Daqui a pouquinho nós vamos tomar esse cálice. Lembrando, eu estou chegando na Páscoa agora. Eu estou cumprindo o 14º dia do mês de Abib. Só que numa nova versão. Na versão atualizada. Na versão do Novo Testamento. Na versão das palavras de Jesus. Esse é o cálice da nova aliança. Que é feita no meu sangue. Lá para Israel, eles celebravam a ceia lembrando da porta da casa deles que tinha um sangue colocado de um animal inocente, para que a morte não entrasse na casa deles. Tudo é figurativo. Agora você não tem sangue na porta do teu apartamento, você tem sangue sobre teu corpo, sobre a tua vida. Satanás olha para você e vê o sangue de Jesus Cristo te cobrindo. A acusação não tem lugar na tua vida porque o sangue de Jesus está te cobrindo. A condenação não tem lugar, a morte não encontra lugar, a morte eterna. Quando teu corpo baixar da sepultura, um novo cântico a tua alma entoará. É o cântico dos remidos, dos salvos. É isso. Segurando o cálice. 2 Crônicas 31, versículo 20 e 21. É o finalzinho da história. Foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Isso o quê? Que eu preguei hoje. Eu resumi tudo. Fez o que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor. Será que todo mundo gostou? Eu acho que não. Eu acho que tinha levita que não gostou, talvez tinha um sacerdote que não gostou, teve alguém que ficou contrariado. Mas o que interessa é que era bom, reto e verdadeiro aos olhos do Senhor. É isso que interessa. É isso que interessa. Pode continuar o texto. Em toda a obra que Ezequias realizou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele o fez de todo o coração e foi bem sucedido. Se fizer o que é bom,
reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, vai ser bem sucedido. Porque não é na nossa força que nós vamos fazer as coisas. Eu não sou pastor dessa igreja na minha força. Você não é mecânico na tua força. Você não é advogado na tua força. Você não é professor na tua força. Você não é engenheiro na tua força. Você não é médico na tua força. Você não é vendedor na tua força. Você não é estagiário na tua força. O que você é passa a ser feito na força do Senhor. E aí você vai ser bem sucedido. Vai dar certo. Vai acontecer. Na verdade, contribuições são feitas por pessoas que são gratas, que amam a Deus e desejam viver em comunhão com Ele. A pessoa que contribui não pode se importar com os comentários do mundo. Não pode. O mundo ama o que é seu. São comentários maliciosos. E as pessoas do mundo gastam muito dinheiro com seus vícios, com as suas drogas, com seus ídolos, com as suas orgias. E para eles é tudo muito natural. Não se impressione. O diabo odeia aqueles que contribuem. É por isso que Deus disse: eu repreenderei o devorador. O diabo vai tentar fazer tudo para destruir aqueles que contribuem. Mas Deus diz: eu destruirei o devorador. Eu é que vou lutar a tua causa. Aqueles que estão em aliança. Aqueles que estão santificando a si mesmos. Virão as preocupações da vida para tentar roubar a tua atenção. Virão as tentações para te desviar do propósito de se santificar a si mesmo. Mas aqueles que fizeram uma aliança com o Senhor, que determinaram: eu estou em aliança com o Senhor. Aleluia. Vai dizer para a tentação que vem através de uma insinuação maligna: para trás de mim, Satanás. Arreda daqui. Saia. Porque está escrito. Vai dizer para as preocupações: eu tenho um Pai que cuida de mim. Eu tenho um Deus que luta as minhas guerras. Pode estar difícil agora, mas na hora certa o socorro vem do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu me refugio. Ele não vai deixar eu vacilar com o meu pé. Ele não vai permitir que eu passe vergonha. Ele vai me honrar, porque eu o honro. E o Senhor cuida dos que são seus. Eu desejo muito que você esteja aí no seu coração, declarando para você mesmo: hoje eu decidi, agora eu decidi fazer uma aliança com Deus. Que sua mente, seus olhos estejam vendo tudo que está contrário na tua vida, mas você mesmo assim esteja dizendo: eu vou ficar numa aliança com Deus. Tem gênese, tem raízes, tem ações. A minha aliança com Deus não é blá blá blá. Não são apenas palavras de cântico. As palavras do meu canto não repercutem aqui na igreja apenas, elas repercutem nas alturas no trono de Deus. Porque são palavras que chegam diante de Deus com uma aliança estabelecida no meu coração. Eu posso cantar, eu posso afirmar, porque eu tenho uma aliança com Deus que tem gênese, que tem raiz, que tem ações, tudo compatível com essa aliança. Levante o cálice. Nós consagramos, Senhor, o cálice da aliança. Lembramos que o Senhor disse para fazer isso em memória de tudo que o Senhor nos entregou. Aceita-nos em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Participem do cálice. Ore com um irmão, com uma irmã. Ore por ele, ore por ela, ore com ele, ore com ela.